Boa noite, professor. Boa noite, turma. Meu nome é João e, junto com os integrantes Douglas dos Santos, Eurico Neves, Gabriel da Rocha, Isaac Vinícius, Leandro Benigno, Lucas Magalhães e Michel Demarém, estamos no 10º semestre. Formamos o grupo 7 e hoje iremos falar sobre o fresamento. O fresamento é um processo de usinagem mecânica, feito por fresadoras e ferramentas especiais chamadas fresas. A fresagem consiste na retirada do excesso de material ou sobrematerial da superfície de uma peça, a fim de dar uma forma e acabamento desejado. Na fresagem, a remoção do sobrematerial da peça é feita pela combinação de dois movimentos efetuados ao mesmo tempo. Um dos movimentos é o de rotação da ferramenta, a fresa. O outro é o movimento da mesa da máquina, onde é fixada a peça a ser usinada. É o movimento da mesa da máquina ou o movimento de avanço que leva a peça até a fresa e torna possível a operação de usinagem. O movimento de avanço pode levar a peça contra o movimento do giro do dente da fresa, que é chamado de movimento discordante, ou pode também levar a peça no mesmo sentido do movimento do dente da fresa. Esse é chamado de movimento concordante. A maioria das fresadoras trabalha com o avanço da mesa baseado em uma porca e um parafuso. Com o tempo e desgaste da máquina, ocorre uma folga entre eles. No movimento concordante, a folga é empurrada pelo dente da fresa no mesmo sentido de deslocamento da mesa. Isso faz com que a mesa execute movimentos irregulares que prejudicam o acabamento da peça e podem até mesmo quebrar o dente da fresa. No movimento discordante, a folga não influi no deslocamento da mesa. Por isso, a mesa tem um movimento de avanço mais uniforme. Isso gera um melhor acabamento da peça. Assim, nas fresadoras dotadas de sistema de avanço com porcas e parafuso, é melhor utilizar o movimento discordante. Para tanto, basta observar o sentido de giro da fresa e fazer a peça avançar contra o dente da ferramenta. Como outros processos, a fresagem permite trabalhar superfícies planas, convexas, côncavas ou de superfícies especiais. Mas tem a vantagem de ser mais rápido que o processo de tornear, limar, aplanar. Isso se deve ao uso da fresa, que é uma ferramenta multicortante. A fresadora é uma das máquinas mais importantes da atualidade. Ela substituiu com eficiência as antigas planas, e com o advento do CNC consegue fazer incríveis trabalhos. Nas planas, a ferramenta tem apenas um gume cortante que realiza o trabalho, ou seja, corta o material apenas no movimento de avanço. Assim, na metade do tempo que a máquina está ligada, ela não produz trabalho algum. Já nas fresadoras, que possuem ferramentas que têm vários dentes cortantes, todo o tempo de seu funcionamento pode ser aproveitado, uma vez que as ferramentas possuem movimentos de rotação, ao invés do movimento de vai e vem, como nas planas. A fresadora teria sido inventada em 1818 para a fabricação de peças para rifles. Os Estados Unidos estavam em guerra civil e iria fornecer para o governo 10.000 armas em um prazo de apenas 2 anos. Essa fresadora não dispunha de motor. O movimento do eixo árvore era conseguido através do giro de um volante que trabalhava sobre um parafuso com rosca sem fim. Em 1820, Robert Johnson adaptou a roda de um moinho d'água ao eixo árvore da fresadora para que conseguisse um trabalho mais produtivo. A força da água movia a grande roda, que através de algumas correias e polias levava o movimento até o eixo árvore da máquina. Em 1848, Robbins e Lawrence fizeram uma fresadora mais robusta e precisa. Esta fresadora tinha guias e barramentos, além de sistema de manivelas com fusos e porcas, bem parecidos com os utilizados nas fresadoras atuais. Já havia inclusive um cabeçote vertical, que possibilitava uma maior gama de trabalhos, e o movimento era conseguido através de moinhos ou motores a vapor. A partir da década de 70, com o aparecimento do CNC, as fresadoras ganharam muita rapidez, eficiência e qualidade no trabalho. Hoje em dia, com o auxílio do computador, essas máquinas conseguem realizar a usinagem de praticamente qualquer peça. Já nesse slide, nós vamos mostrar os tipos de fresas. Começando pelas com arestas de corte periférico. Nós temos paralelo, utilizado frequentemente para rasgos, contornos e frisamentos a 90 graus. Os cônicos são utilizados para frisamento de protótipos e faces em ângulos. De desbaste, que como seu nome já diz, é apropriado para o desbaste. Não pode ser usado para acabamento e possui a face do dente reafiável. Por final, o de forma,
onde uma gama de formas infinitas podem ser produzidas. Neste slide, nós temos as fresas com raio na ponta. Os tipos são 90 graus com furo central, utilizado para rasgos, contorno e fresamento. Não é possível fazer um mergulho. Possui refiação precisa por conta de um furo no centro. 90 graus com corte central. Pode ser utilizado para rasgos, contorno e fresamento de parede. Pode ser realizada a usinagem vertical e pode ser reafiável. O de topo esférico é mais indicado para contorno. O com raio, utilizado para fresamento de raio e contorno. Por ser rígido e por ser uma fresa grande com um pequeno raio na extremidade, é eficiente para a usinagem de raios de canto. Hastes e tipo. Standard, padrão, utilizado para uso em geral. Haste longa, utilizado para rasgos profundos. É aconselhável ajustar o balanço quando possível. Com prolongamento paralelo, que é utilizado para rasgos profundos, fresas de topos com pequenos diâmetros e mandrilhamento. E por final, com prolongamento cônico, que é utilizado quando se quer um bom desempenho em rasgos profundos. E para que nós possamos compreender o que é a fresagem, é importante conhecer as partes da fresadora e o que é fresa. A fresadora universal, por exemplo, dispõe de dois eixo-árvores, um horizontal e o outro vertical. O eixo vertical situa-se no cabeçote, que fica na parte superior da máquina. O eixo horizontal localiza-se no corpo da máquina. O fato da fresadora universal dispor de dois eixos permite que ela seja utilizada tanto na posição horizontal quanto na posição vertical. E as principais partes da fresadora universal são a base, ela suporta a máquina. Coluna é a estrutura principal, aloja o sistema de acionamento, motores, possui guias de movimento vertical. Console desliza pelas guias de coluna, realiza movimentos vertical da peça, aloja mecanismos de acionamento de sela e mesa e possui guias de movimento horizontal e transversal. Sela inferior desliza pelas guias do console e faz o movimento horizontal transversal. A superior gira em um plano horizontal, permite inclinar a peça, possui guias de movimento horizontal longitudinal. Temos também a mesa, que desliza pelas guias de sela superior, faz o movimento horizontal longitudinal, possui rasgos em T para fixar peças, acessórios e canalizar o fluxo de fluido. Torpedo é montado sobre a coluna, quando a fresadora estiver na configuração horizontal e com ferramenta longa. Cabeçote vertical fixa-se na coluna e conecta-se ao corpo. Cabeçote vertical fixa-se na coluna e conecta-se ao eixo árvore. Altera a configuração horizontal para vertical. A árvore recebe a maior potência do motor, fornece movimento de giro para a ferramenta e pode girar nos dois sentidos. Sobre os parâmetros do fresamento e suas definições. A frequência de rotação é o número de voltas por unidade de tempo que a fresa dá em torno do seu próprio eixo. Velocidade de corte é a velocidade instantânea do ponto selecionado sobre o gume no movimento de corte em relação à peça. No fresamento, o movimento de corte é proporcionado pela rotação da ferramenta. A velocidade de corte é, então, uma velocidade tangencial. Avanço por dente é a distância linear percorrida por um dente da ferramenta no intervalo em que dois dentes consecutivos entram em corte. Também é medido no plano de trabalho. Velocidade de avanço é a velocidade instantânea do ponto selecionado sobre o gume no movimento de avanço, em relação à peça. No fresamento, o movimento de avanço é provocado pela translação da ferramenta sobre a peça, ou vice-versa. A direção da velocidade de avanço é, então, radial ao eixo da ferramenta. Diâmetro é o diâmetro da fresa. Número de dentes é o número total de dentes que a fresa contém. Profundidade de corte é a quantidade que a ferramenta penetra na peça, medida perpendicularmente ao ponto de trabalho. No fresamento frontal, corresponde à profundidade de corte, e no fresamento periférico, à largura do corte. Penetração de trabalho é a quantidade que a ferramenta penetra na peça, medida no plano de trabalho e perpendicular à direção do avanço.
Os movimentos de fresagem se referem ao movimento relativo entre a peça e a ferramenta. Podem ser concordantes, discordantes ou combinados. Discordante é aquele onde o sentido do movimento de avanço é contrário ao sentido de movimento de giro da fresa. No fresamento discordante, o corte do cavaco se inicia pela espessura mínima. Neste caso, são geradas forças que tendem a levantar a peça da mesa da máquina, o que exige um bom sistema de fixação da peça. No caso de peças longas, presas pelas extremidades, o fresamento discordante pode gerar vibrações indesejadas. O fresamento discordante costuma desgastar um pouco mais a ferramenta de corte, devido à dificuldade encontrada pela mesma em penetrar a peça. Uma grande vantagem deste método de fresamento é que não há influência da folga entre porca e parafuso, fazendo com que o movimento da mesa seja mais uniforme, gerando um melhor acabamento. Este método é mais usado em situações em que ocorre folga entre fuso e a castanha de comando do avanço da mesa fresadora. Agora vamos falar também do concordante. É aquele onde o sentido do movimento de avanço é o mesmo do movimento de giro da fresa. No fresamento concordante, o corte inicia-se com a espessura máxima do cavaco e são geradas forças que tendem a pressionar a peça contra a mesa da máquina. A grande desvantagem deste método de fresamento é que a força de avanço ocorre no mesmo sentido do deslocamento. Desta forma, a folga existente entre porca e parafuso do sistema de movimentação da mesa é empurrada pelo esforço de corte, fazendo com que a mesa execute movimentos irregulares e que podem prejudicar o acabamento da peça, ou até mesmo quebrar os dentes da fresa. Outro problema do fresamento concordante é que o corte inicia sempre com a espessura máxima do corte. Se a superfície possui camada superficial endurecida, óxido ou sujeira, o contato inicial entre ferramenta e peça será em condições desfavoráveis, o que causará a redução da vida da ferramenta. A fresagem concordante possui algumas vantagens. A força de corte entra na peça forçando a contramesa. Vida útil mais longa da ferramenta, melhor acabamento superficial, melhor força e potência para avanço, e ela possui um caminho mais curto da aresta durante o corte. É a forma mais indicada para o fresamento. E por fim, nós temos o método combinado, que é aquele que ocorre quando a fresa tem seu eixo dentro do campo de corte da peça. Nesse caso, a penetração do trabalho é exatamente igual ao diâmetro da fresa. Assim, uma parte do corte ocorre em fresagem concordante e a outra parte em discordante. E finalizando nossa apresentação, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de fresadoras e as suas aplicações. A fresadora convencional, que é a ferramenteira. Fresadora pantográfica, que é utilizada para fazer gravações. A fresadora chaveteira, que é específica para fazer chavetas internas e externas. Fresadora denotadora, que é específica para usinar engrenagens. E por fim, a fresadora copiadora, que como seu nome já diz, ela é utilizada para fazer cópias. É quando o apalpador toca algum modelo e a ferramenta reproduz essa peça. E esse é o fim da nossa apresentação. Agradecemos a todos pela atenção e desejamos uma ótima noite. Obrigado.